eu decidi trazer uma cadeira, que eu também estou só no carro. Estou meio cansado, mas eu achei também por bem ficar aqui sentado, mas não totalmente sentado, não totalmente em pé, bem aqui, numa posição um pouco elevada, mas confortável, para poder ensinar estas aulas sobre a história da igreja cristã. Você, ao entrar, deve ter recebido um guia de estudo, como este aqui, que está na minha mão, certo? Cada semana você vai receber um guia de estudo, certo? E aí você vai poder acompanhar. Nota que não tem nenhum lugar para você preencher. A gente vem fazendo isso, eu venho fazendo isso, pastor Marcos vem fazendo isso também, colocando lugares para preencher. Mas sabe, irmãos, eu também não quero ficar amarrado a só o que está escrito aqui. Eu quero contar isso como se fosse uma história, porque é uma história, a história da igreja cristã. E eu quero então poder falar e não olhar muito ao meu papel, mas tudo que você vai ver na tela está no seu papel. E além disso, eu vou um pouco mais profundo, enquanto eu venho pensando em outros detalhes sobre cada momento desta história cristã, eu vou injetando mais informação que talvez não está no seu papel. Você pode então anotar ao lado do seu papel. Mas se você colecionar todos esses papéis, você vai ter uma boa base da história da igreja cristã. Naquilo que está nesses dois lados dessa folha, se nós fôssemos pegar a história da igreja cristã, que é uma história de mais ou menos 2000 anos, se nós fôssemos colocar isso em uma área, em um gráfico de 1 metro, o que nós vamos olhar hoje, ok? Vai cobrir talvez uma porção de 5 a 7 milímetros dentro do metro. Então, é muito pouco. Nós hoje somente vamos raspar a superfície, dando alguns pensamentos sobre a era apostólica, neste estudo da igreja cristã. Eu quero também dizer que quando eu falo a palavra cristã, ok? Eu não quero que vocês simplesmente ou automaticamente pensam que todo mundo que eu estou dizendo que faz parte dessa história cristã foi um cristão verdadeiro, ok? Entendemos isso? Dentro dessa história da igreja cristã existem heróis da fé, não há dúvida, mas dentro dessa história existem hereges e vilões, muitos. E nós vamos olhar os dois lados. Nós vamos ver bispos que provavelmente não eram cristãos, mas eles se chamavam de cristãos, e para este estudo eles fazem parte da história da igreja cristã. Então tudo que nós chamamos de cristão aqui não significa que a pessoa foi regenerada pelo sangue de Jesus Cristo, mas é uma personagem que faz parte desta história da igreja cristã. Agora, irmãos, por que é importante um estudo desse? Quarta-feira à noite eu trouxe uma palavra para vocês. É esta palavra que você está vendo na tela: solipsismo. Solipsismo. O que é solipsismo? E os irmãos que estavam aqui na quarta-feira à noite vão poder responder isso facilmente. Solipsismo é a noção que só há importância aquilo que tem a ver com minha vida, ou minha igreja aqui. Só aquilo que eu tenho contato com tais coisas, ou tais pensamentos, ou tais movimentos, isto é a única coisa que tem de importância. Solipsismo é uma mente solipsista. A definição que eu puxei para vocês na quarta-feira à noite é esta: solipsismo é a concepção filosófica de que além de nós só existem as nossas experiências. Mas nós sabemos, irmãos, que nós somente ocupamos poucos anos dentro dessa história da igreja cristã.
há muita coisa que ocorreu antes da gente chegar à fé cristã. E nós devemos saber o que aconteceu. Se nós estamos simplesmente satisfeitos com aquilo que aconteceu conosco dentro da nossa igreja, nós corremos certos riscos. Em primeiro lugar, irmãos, imagina isso. É muito fácil sermos enganados. Pessoas que acham que a história cristã é somente o que a gente tem aqui em Jacumã, neste lugar, entre nossos irmãos, corre um grande risco de ser enganado. Eu vou explicar assim. Quantos de vocês vieram da igreja católica? Vários de vocês. Quantos de vocês ouviram que o primeiro Papa se chamava de Pedro, o apóstolo? Quantos de vocês ouviram isso? Quantos de vocês, quando vocês eram católicos, acreditavam nisso? A maioria que ouviram, acreditavam. Por quê? Porque não conheciam a história da igreja cristã. Como é, então, diga, irmãos, que o primeiro Papa da Igreja Católica Romana é o apóstolo Pedro, quando a Igreja Católica Romana realmente só surgiu no século VI, como nós conhecemos ela atualmente. Ela sim evoluiu a ser o que ela é hoje, mas nós somente vemos os inícios mesmos mais concretos do século VI. Como é que Pedro pode ser o primeiro Papa de uma igreja católica romana que não existia? Então, quando nós simplesmente achamos que a história da igreja é só o que acontece aqui, ou é só o que nós temos ouvido dentro de um contexto, vamos dizer, católico, ou até evangélico, nós corremos o risco de sermos enganados. Outra razão que nós não podemos ser solipsistas nessas questões é o seguinte: nós também não queremos cair nas heresias passadas. Muitas heresias que ocorreram há séculos ou milênios atrás estão sendo reintroduzidas na nossa geração de hoje. Um grande exemplo disso são os testemunhos de Jeová. De onde vem esse povo que diz que Jesus Cristo não é Deus, ele é criação de Deus? Que ele talvez é o Criador que Deus usou, mas ele é criação, ele não é Deus. Os testemunhos de Jeová acreditam nisso. A gente pensa que os testemunhos de Jeová surgiram o quê? Há 200 anos atrás, 180 anos atrás, ou por aí. Não, a mentalidade, a filosofia dos testemunhos de Jeová existe desde o século IV, com um homem chamado Arius. Arianismo. Esta é a filosofia dos testemunhos de Jeová. É uma falsa doutrina que foi derrotada no primeiro concílio da igreja. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado de não termos somente a noção daquilo que está acontecendo aqui, agora. Nós temos que olhar para trás para ver o que vem acontecendo, para podermos entender como nós chegamos aqui e o porquê nós cremos o que nós cremos e o porquê nós temos a Bíblia como ela é escrita e nos entregue no dia de hoje. Como base do nosso estudo, eu vou usar este livro. Essa é a cópia do pastor Maxwell. Eu trouxe o meu é em inglês, veja como é semelhante, só que o dele é mais chique, porque o dele é capa dura. Você pode pedir esse livro quantos reais? 35 reais. Gente, esse é um livro de um homem chamado Bruce Shelley, eu quase disse Bruce Kelly. Bruce Shelley, ele escreve este livro e é a história do cristianismo, e na minha versão em inglês diz in plain English, em linguagem comum, para que qualquer pessoa possa entender. Então, se você tem interesse em se aprofundar mais, este livro é excelente. Eu vou usar ele
como uma boa base, um bom fundamento da história da igreja cristã. É um livro grosso, reconheço isso, mas também 2000 anos de história é muita história. E ele toca nas coisas, nos pontos mais importantes. Nosso estudo vai nos levar a não ver todos os detalhes. Não é possível, irmãos. Mas nós vamos ver os detalhes mais importantes desta história da igreja cristã. Bem, como nós olhamos algumas semanas atrás, eu não vou reintroduzir essa história aqui com a introdução que nós olhamos quando começou a igreja, mas só para os irmãos saberem que nós cremos que a igreja de Jesus Cristo, ela começou no dia de Pentecostes. Cristo Jesus morreu, ele padeceu, ele foi enterrado ou sepultado, ele ao terceiro dia ressuscitou, ele passou dias aqui entre os homens, e ele então falou para os seus discípulos a esperarem na cidade de Jerusalém até que venha o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus caiu sobre aqueles discípulos de Jesus Cristo no dia de Pentecostes. E lá em Atos capítulo 2, nós vemos que o Evangelho foi pregado e cerca de 3.000 pessoas foram adicionadas à igreja. A igreja teve seu início em Jerusalém no dia de Pentecostes, provavelmente no ano 30. E ela terá o fim, a igreja vai chegar ao seu fim no dia do arrebatamento. Nós sabemos disso. Então nós vivemos nesta era da igreja. E se nós vivemos na era da igreja, irmãos, nós fazemos parte da história da igreja. Cristianismo apostólico. A igreja durante a época apostólica. A época apostólica é o período de cristianismo, tem seu início no ano 30. Eu creio que Cristo morreu no ano 30. Você diz, mas não foi no ano 33? Cristo teve 33 anos? Sim, ele provavelmente tinha mais ou menos 33 anos. Mas vamos lembrar, irmãos, que Jesus Cristo não nasceu no ano 0. Aliás, o ano 0 não existe. Nós temos o ano 1 antes de Cristo e nós temos o próximo ano, que é o ano 1 após Cristo. O ano 0 não existe. Cristo Jesus provavelmente nasceu no ano 5 ou no ano 4 antes de Cristo. Cristo nasceu 4 anos antes de Cristo. Não é interessante isso? Por quê? Porque alguém errou no cálculo. Cristo não errou, mas alguém errou no cálculo quando se foi feito no século 6, se eu não me engano, o nosso calendário que nós usamos no nosso dia de hoje. Então nós temos um erro mais ou menos de 4 a 5 anos. Se você acha que é 2020, irmão, você está muito errado. É 2024 ou é 2025, mais ou menos por aí. Mas no seu cheque ainda bota 2020, senão o banco vai pensar que você está doido. Começa no ano 30, no dia de Pentecostes, e termina esta era apostólica, essa era de cristianismo apostólico, no ano 70, com a destruição do templo em Jerusalém. E nós, se temos tempo, nós vamos chegar a esta história. Mas uma coisa, irmãos, que nós temos que entender é que tinha que haver uma rachadura, uma divisão entre judaísmo e cristianismo. Isso tinha que ocorrer, porque são duas crenças bem diferentes. Uma realmente está baseada na outra, e a outra não reconhece a que está baseada nela. É um pouco confuso, mas havia ou tinha que ter uma rixa, não sei qual é o verbo, entre judaísmo e cristianismo. Então nós vamos olhar hoje pela tarde a quebra com o judaísmo, porque é importante reconhecermos como isto ocorreu.
No início da igreja, irmãos, os primeiros cristãos, os primeiros crentes em Jesus Cristo, eles se viam como seguidores da lei mosaica. Aliás, eles se viam como uma extensão do judaísmo. Eles adoravam no templo e também nas sinagogas. Mas Bruce Shelley escreve que mesmo com essa conformidade externa à religião judaica e o uso das escrituras judaicas, os discípulos reconheceram que a ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes tinha feito deles, os cristãos, algo diferente. Eles sabiam que havia algo diferente entre eles e os praticantes de judaísmo. Em primeiro lugar, irmãos, nota comigo, eles viam uma nova luz no Velho Testamento. Sabe que crentes em Jesus Cristo na era apostólica, eles começavam a examinar o Velho Testamento. E sabe, eles começaram a descobrir que o Velho Testamento era mais amplo do que os praticantes de judaísmo admitiam que fosse. Eles começavam a entender que a lei mosaica, ela apontava para a necessidade de um perfeito cumpridor da lei para ser um sacrifício para nós, que somos imperfeitos em cumprindo a lei de Moisés. Eles viam passagens que não somente falavam sobre os judeus, mas passagens que falavam sobre o mundo inteiro, as nações da terra. E eles começaram a entender que judaísmo, ou o Velho Testamento melhor, não somente ensinava que a salvação chegaria aos judeus, mas que a salvação chegaria um dia a todas as nações da terra. Então havia uma nova luz no Velho Testamento. Lá no início, lá em Gênesis 12:3, eu coloquei o versículo do seu guia de estudo, diz: abençoarei os que a ti abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus estenderia não somente a nação dos judeus, mas chegaria a ser uma bênção a todas as nações da terra. Então, isso começou a despertar na mente dos judeus cristãos: olha, há algo bem mais amplo aqui do que simplesmente judaísmo. Nós cremos em Cristo Jesus, e isto é algo mais amplo, e isso é, vamos dizer, as primeiras sementes para que o Evangelho fosse espalhado não somente em Jerusalém, em Judeia, mas também em Samaria e até os confins da terra. Havia também novas ordenanças, algo que o cristão praticava e que o judeu não praticava. Duas coisas aqui: batismo nas águas e a Santa Ceia. O judeu não praticava isso. Isso é instituição de Cristo Jesus, é instituição para a igreja. Então o batismo e a Santa Ceia era observado exclusivamente por estes novos cristãos como uma afirmação de sua fé em Cristo, algo que o judeu não tinha. E essas duas ordenanças não somente preservou a união desta primeira geração de cristãos, mas também serviu para trazer uma lacuna entre judaísmo e cristianismo. Os cristãos praticavam coisas que os judeus ortodoxos, não praticavam.
batismo e a Santa Ceia. Irmão Carlos, por favor. Alguma colocação? Não. Ok. Então, as novas ordenanças dentro da igreja, batismo e Santa Ceia, fizeram também uma distinção entre judaísmo e cristianismo. Agora, perseguição também causou a lacuna entre judaísmo e cristianismo a se estender. Vocês sabem, irmãos, muito bem a história daquele primeiro mártir chamado Estevão. Deixa eu tentar dar um pouco de contexto ao que aconteceu com Estevão. Havia judeus helenistas. Judeus helenistas estavam se convertendo naquela igreja em Jerusalém e se unindo àquela igreja em Jerusalém. Agora, estes judeus helenistas eram judeus que tinham sido bastantemente influenciados pelo mundo grego. Eles vieram de outras partes do império e eles então voltaram ou migraram de volta a Jerusalém, e lá eles ouviram falar de Jesus Cristo e se converteram. Só que eles eram diferentes do que aqueles judeus da Palestina. Em primeiro lugar, eles falavam grego. O mundo era grego. O mundo era helenista. Era conquistado pela cultura grega. E então, esses cristãos helenistas eram judeus, vieram de outras partes do império para sua terra-mãe, mas traziam com eles a sua cultura não judeu, mas a cultura grega. Agora, se a gente fosse entrar e voltar para o período intertestamental, se eu falei isto certo, nós poderíamos ver realmente que a guerra, a revolta dos macabeus, falei certo? Isto foi porque foi tentado forçar os princípios gregos helenistas sobre os judeus. Então já havia entre os judeus tradicionais aquela resistência para as coisas gregas, que o mundo era grego naquela época. E estes entraram na igreja, eram judeus, se converteram, e aí havia um problema dentro da igreja. Por quê? Porque havia tipo um preconceito de judeu para judeu dentro da igreja. Interessante notar, a língua grega falada pelos judeus cristãos helenistas, falavam gregos, tinham nomes gregos, mas os judeus da Palestina no primeiro século falavam aramaico. Jesus Cristo provavelmente falava aramaico. E lá vem esses judeus, eles falam diferente, eles têm nomes diferentes, eles têm cultura diferente, porque nós aqui da igreja, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós somos os cristãos judeus, e esse povo está se convertendo, fazendo parte da nossa igreja, e começou a ter um problema. Não é interessante? Em todas as gerações, sempre há problemas dentro da igreja. Nessa primeira geração tinha problemas, e tem problemas na nossa geração. Pastores que estão aqui, não se desanimem. Nossos diáconos, não se desanimem. Sempre haverá problemas. Tinha problemas na igreja de Jerusalém, e Atos 6 relata que havia um problema nesta igreja primitiva. As viúvas entre os judeus helenistas estavam sendo menosprezadas na distribuição diária da ajuda ou da assistência que a igreja dava aos necessitados. Então a igreja escolheu 7 homens,
e impuseram os apóstolos mãos sobre estes homens para serem estes homens diáconos daquela igreja, atendentes, servos daquela igreja. E é interessante, irmãos, anotar que cada um destes 7 homens que foram escolhidos para ajudar com este problema, com a distribuição para estas viúvas helenistas, cada um destes homens eram judeus, cristãos, helenistas. A igreja escolheu 7 homens, judeus, cristãos, helenistas. Isso dá um pouco a entender o porquê Estevão foi perseguido e morto. Porque Estevão, aquele nome, não é judeu, é grego, já sofria algum, qual é a palavra que eu usei agora há pouco? Preconceito pelos judeus. E quando ele começou a evangelizar e falar a palavra, usaram isso como desculpa para falsamente acusá-lo e destruí-lo. Todos estes nomes que nós temos em Atos capítulo 6 são nomes helenistas, gregos. Falei um pouco sobre Estevão, já está na tela. Ele foi morto por ser fiel a Jesus Cristo pelo Supremo Conselho de Judaísmo, que é o Sinédrio. Ele provavelmente foi morto no ano 36. Então, 6 anos após o estabelecimento da igreja. Eu sei que quando nós lemos o livro de Atos, nós temos o quê? 28 capítulos, pastores, 28 capítulos no livro de Atos. E a gente pode ler isso em 1 ou 2 dias. Mas aqueles 28 capítulos nos levam do ano 30 até mais ou menos o ano 66, 65, por aí, 67. Não é interessante isso? É muita história em poucos capítulos. Então a diferença entre Atos 2 e Atos 6 são mais ou menos 6 anos. E este evento, irmãos, aqui é o importante. Este evento causou uma perseguição em Jerusalém que fez com que os cristãos helenísticos fugissem de Jerusalém com medo de sua própria vida, e eles saíram para Samaria, falei errado, e Síria. Aliás, irmãos, nós temos a história de um outro diácono, e o nome dele era Filipe, e ele evangelizou Samaria. E nós vemos que quando ele começou a ver frutos do seu trabalho em Samaria, por que ele estava em Samaria? Ele fugiu de Jerusalém. Ele tinha fugido nesta perseguição, e ele estava em Samaria evangelizando, e Deus então deu fruto àquele homem. E aí nós vemos que os apóstolos enviaram 2 dos seus para ver o trabalho daquele diácono, para ver se era legítimo. E sabe o que Deus faz? Deus faz com que o Espírito Santo de Deus desce sobre aqueles samaritanos, e aí os apóstolos reconhecem que o Evangelho não é somente para nós, os judeus sangue puro, o Evangelho também é para os samaritanos. Lembra? Línguas é uma prova para os incrédulos. Muito diferente do que nós ouvimos lá fora no nosso dia de hoje, que diz que línguas é para os crentes. Não, línguas é uma prova para os incrédulos. E nesta ocasião, em Samaria, os incrédulos eram os próprios apóstolos que precisavam ver para entender que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando não somente com os judeus, mas estava expandindo para os samaritanos, metade judeus e metade gentios. Alguma pergunta até esse ponto? Sim, Dona Ivana.
Me deixa eu fazer depois, mas eu vou me Certo. Sobre essa questão do judaísmo, né? Do Velho Testamento. Porque, assim, às vezes eu me confundo. Se alguém me fizer uma pergunta, eu acho difícil de explicar essa questão da salvação no Antigo Testamento. Porque você vê as pessoas adoravam a Deus, tinha o pessoal lá dos hebreus do Egito, tudo fala muito de Deus. Mas eu sei que a salvação era porque eles estavam olhando para o futuro, para o Messias que ia vir. Mas como é que a gente pode ensinar ou falar isso, explicar isso para um descrente? Porque assim, eu quase não vejo passagem, eu vejo muito assim, sobre Deus, estava no templo, adorando a Deus, e Deus apareceu para Samuel, Deus isso. Mas essa questão de que Cristo ia morrer, se eles foram salvos mesmo através de Cristo, então como é que a gente explica isso? Eu acho isso muito difícil. É complicado, especialmente para pessoas que não entendem a palavra de Deus e talvez não entendem profecia. Mas nós temos de Gênesis 3:15 para frente profecias sobre a vinda do Messias, que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. Gênesis 29 fala sobre a descendência de Judá, e o cetro não sairia da tribo de Judá, até que viesse aquele todas as nações se reunirão ou seguirão. Então havia diga-se, profecias do Velho Testamento, Isaías 53, que ele padeceria, Deus castigaria ele, porém colocaria sobre ele os nossos pecados. Isso também uma profecia sobre o Messias que viria e padeceria pelas nossas iniquidades. Então, Hebreus, eu acho que é capítulo 11, não sei se o pastor Márcio vem passando por Hebreus, mas capítulo 11 fala que realmente salvação pela fé. Eles olhavam para frente, nós olhamos para trás, para a cruz. É complexo, eu entendo isso, porque nós temos já as escrituras por completo. Mas Deus tem sempre operado pela sua graça ao percorrer dos séculos. E aquelas pessoas que sabiam que o Messias iria vir, colocaram sua fé em Deus. Deus então imputou sobre eles, como Abraão, sua justiça. É complexo, eu entendo, mas é o único jeito que eu tenho, com minha capacitação limitada, de explicar isso. Eu vi a mão do Dom Carlos, depois do pastor Márcio. Eu não sei também se é muito importante se eu ajudo naquela parte de Noé, né, do próprio Cristo. Como no tempo de Noé já pregava a salvação ele dizia que o mundo estava decaindo, ele já falava, e muitos zombavam dele, né? Eu não sei também se tem alguma ajuda nesse sentido aí. Não sei se eu entendi a pergunta, para a gente explicar aquele povo, como aquele povo da época obteve salvação, né? Não sei se pelo que Noé fez também, eles zombaram de Noé e não acreditaram, não davam assim o próprio disso, como no dia de Noé, assim será a vida do filho do homem, né? Eles ficaram de fora. Não sei se tem essa relação. Sim, nos dias de Noé era pregador da justiça. Deus providenciou salvação pela arca. Deus providenciou salvação pelo seu filho. E como Noé foi ignorado na geração dele, hoje em dia, salvação em Cristo também é bendita. Pastor Márcio. Só lembrando os trechos de Hebreus que a gente já viu a semana passada e hoje vamos ver outros. Abel mesmo, quando Hebreus fala lá no versículo 4, capítulo 11, ele diz que pela fé ele foi imputada a justiça a Abel, pelo sacrifício que ele trouxe a Deus. A Noé também, que se tornou herdeiro da justiça pela fé. Lá no versículo 13, a gente vai ver um pouquinho mais tarde, ele vai dizer: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles sempre estão
com os olhos voltados para frente, né? Para as promessas de Deus que ainda estavam por se cumprir. Ok, irmãos. Voltando aqui à perseguição. Aí, por causa da perseguição, eu quero terminar essa ideia antes de terminar o tempo voou. Mas por causa da perseguição dos judeus cristãos que eram helenistas, uma igreja muito fundamental e importante foi fundada na cidade de Antioquia, que fica na Síria. A cidade de Antioquia é importante, irmãos. Era a terceira maior cidade do Império Romano. Roma, Alexandria e Antioquia. Então, lá em Antioquia, uma igreja foi estabelecida daqueles irmãos que fugiram de Jerusalém e fundaram uma igreja lá. E a perseguição feita pelas autoridades religiosas judeus não somente fez com que o evangelho entrasse em Samaria e Síria, mas também aumentou a lacuna entre judaísmo e cristianismo. Nós vamos ver semana que vem, aquela igreja em Antioquia era uma igreja mista agora. Nós não somente temos judeus, cristãos, helenistas, mas nós temos gentios na igreja. E para o judeu que não era cristão, ao olhar que esse negócio de cristianismo está admitindo gentios dentro da igreja deles, irmãos, isso fez com que a rachadura entre judaísmo e cristianismo aumentasse. Atos 1 e 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando nós chegarmos, irmãos, ao final da era apostólica, dentro deste estudo maior da história da igreja cristã, nós vamos ver que lá para o ano 70, o evangelho já estava em Roma. Pense nisso. E provavelmente além. Porque Paulo queria ir para a Espanha. E nós não temos certeza se ele chegou na Espanha ou não. Entre o seu primeiro aprisionamento e o segundo aprisionamento. E aí, irmãos, o Concílio de Jerusalém, nós vamos olhar isto na semana que vem. E nós vamos entrar, irmãos, na queda da cidade e do templo em Jerusalém. Isso é de incrível importância na quebra entre judaísmo e cristianismo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu vou chegar ao irmão. Não se desanime. Sabe quando um avião vai decolar? Ele tem que começar bem devagar, né? As turbinas, ele começa devagar. Irmãos, nós temos que colocar o fundamento aqui primeiro, para podermos entrar nas coisas mais interessantes ainda, que chegam no final desta era apostólica. E quando nós entramos na era católica, eita, e vocês estão pensando, a era católica? Isso tem a ver com a igreja católica romana? A resposta é absolutamente não. Quando nós falamos sobre a era apostólica, que é a próxima era, que vai ser daqui a algumas semanas, a palavra católica simplesmente significa universal. Ok? Não tem nada a ver com a igreja católica romana. É simplesmente uma era em que a igreja era uma só, unida em doutrina, em fé, em prática, sofrendo perseguição perante o Império Romano. Irmão Willis, por favor. Eu queria saber se o pastor pode informar se a primeira igreja foi a igreja de Antioquia. Na era. Sim, a primeira igreja foi a de Jerusalém, no dia de Pentecostes.
A segunda igreja, creio eu, Antioquia. Ok? Igreja. Agora, houve conversões em Samaria? Sim. Eu não sei se houve, talvez os pastores podem me corrigir, se houve uma igreja fundada lá, mas Antioquia é realmente, vamos dizer, a primeira igreja satélite, a primeira congregação da primeira igreja Batista Regular em Jerusalém, da primeira igreja em Jerusalém. Ela teve uma congregação através de perseguição, e essa foi fundada em Antioquia. E olha, um homem chamado Barnabé estava na frente daquele trabalho, e ele procurou um pastor para aquele trabalho em Antioquia. E sabe quem ele contratou? Ele encontrou um homem chamado Saulo. Nós conhecemos ele como Paulo. Então a igreja de Antioquia é muito importante no nosso estudo. Pastor. Só lembrando que a perseguição ela foi permitida por Deus pela igreja estar falhando no propósito dela, de semear a palavra na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Estava todo mundo se convertendo, a igreja crescendo em Jerusalém, e Deus, olha, eu mandei sair, ninguém, todo mundo concentrado ali. Então, e Deus tem um jeito de espalhar. Então a igreja vai espalhando por perseguição. Ela espalha por perseguição. E quando nós entramos na terceira era, que é a era imperial, em que o cristianismo agora é a religião oficial do Império de Roma. Imagina isso! No ano 313, não há mais perseguição para a igreja. Irmãos, isso começou a ser a queda da igreja cristã, quando ela virou algo poderosa e política, sem perseguição. Mas isso é daqui para frente, muitas semanas. Deus abençoe os irmãos. Desculpa, eu passei 5 minutos, mas eu espero, irmãos, que eu tenha lhe dado um gosto para o que vai vir pela frente.